Olá, Helenir Menegaso do canal Conecte Eu Sou, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre problemas e soluções comuns de comportamentos infantis. Nós estamos falando sobre alguns problemas de comportamento das crianças com os quais os pais precisam lidar todos os dias. Eu sei que a situação é difícil dos pais e quando seus filhos se comportam mal, então nem se fala. Mas para tornar a vida um pouquinho mais fácil, vamos trazer algumas informações sobre os problemas comuns de comportamento infantil e como nós podemos identificá-los e resolvê-los. Mas antes de tudo, você não acha que precisa saber o que é um comportamento normal em crianças? Não existe um parâmetro para o comportamento normal. Depende da idade, da personalidade, do desenvolvimento emocional, o ambiente que a criança se encontra, da educação que é passada para ela. Em geral, o comportamento de uma criança, nós adultos consideramos normal se ele for um comportamento normal para a sociedade ou culturalmente apropriado. Você pode considerar o comportamento de uma criança normal, mesmo que não atenda às expectativas sociais ou culturais, mas seja adequado à idade e não seja prejudicial. Então, como que nós vamos diferenciar se uma criança está se comportando mal ou se aquele comportamento está adequado? Crianças são fofas, mas e quando elas têm aquele acesso de raiva? Começam a discutir, tem gritos exagerados, isso é considerado normal? Então, se esse comportamento se tornar uma ocorrência diária, aí sim nós precisamos começar a pensar que é um motivo para se observar com mais carinho. Então, eu gostaria aqui de dar alguns sinais que indicam que o comportamento do seu filho está fugindo um pouco daquilo que você, seu marido, a sua família costuma observar como ser pertinente dele. Então, se um comportamento começa a ficar muito diferente daquilo que o seu filho costuma fazer e com frequência, isso é que nós precisamos observar. Então, vamos lá. Seu filho parece ter dificuldade em controlar as emoções que ele tem? As emoções que eu quero dizer é assim, ele tem frequentes explosões emocionais com pequenas coisas? Pequenas coisas incomodam muito ele? Então, não é normal uma criança de 8 anos que se torne completamente impulsiva. Elas podem exibir um comportamento destrutivo, como bater, atirar as coisas, gritar e por aí vai. Então, a criança, quando ela é muito comunicativa, de repente ela se retrai em uma concha, ou então responde demais, ou parece rude demais sem motivo. Quando ele está mentindo demais, quando a gente percebe que ele está mentindo demais, com mais frequência, então o que nós, como pais, podemos imaginar? Eles talvez estejam mentindo para não levar bronca, mentindo para não ficar de castigo. Eles sabem o que é certo e errado, dependendo da fase que eles estão. Outro aspecto importante para a gente observar também, que está fugindo um pouco dos parâmetros da normalidade, quando começam a aparecer em casa objetos estranhos, como os brinquedos, coisas da escola, quando eles começam a tirar coisas dos outros e trazer para casa e você não reconhece aquilo, e quando isso vira um hábito. De vez em quando é normal a criança aparecer com algum objeto
pegou sem querer, colocou ali na mochila. O que é bom a gente observar se isso acontece com muita frequência. Outro aspecto importante é assim, estamos observando o comportamento das crianças, se o comportamento dela está afetando o desempenho na escola. O professor está reclamando muito todos os dias, isso está sendo diário, está sendo constante. Qual é o tipo de reclamação que está chegando até os seus ouvidos? Ele não para quieto, ele grita muito, ou ele está muito retraído. Observar também se eles não estão se metendo em brigas aleatórias, e por qualquer motivo ele entra numa briga, em uma discussão, o limiar da paciência dele está muito baixo, então ele está mais agressivo, e se isso continuar constante, é bom a gente realmente observar. Está chegando atrasado às aulas, quando já são mais independentes, estão faltando muito às aulas, as brigas, os desentendimentos com os colegas, eles acabam se tornando problemas que afetam a vida social da criança. Porque a vida social da criança, ela começa a ser vista como uma criança não bem-vinda, não bem-quista, as outras crianças não gostam de brincar com ela, as crianças se afastam dela, essa criança está reclamando muito que ele não tem amiguinhos na escola. Então tudo isso é bom a gente observar. Outro aspecto importante também é se a sua criança é extremamente inquieta, se ela não é capaz de se concentrar em alguma coisa. E isso a gente observa muito em casa, quando eles estão nos jogos, quando nós estamos jogando com eles e eles ficam o tempo inteiro se mexendo, levantando, fazendo coisas que não estão pertinentes àquele momento, se ele é muito inquieto. E o oposto disso, se ele está extremamente desorientado, não sabe o que fazer, não tem vontade, não tem ânimo, está extremamente preguiçoso. Então, percebem como que o comportamento das nossas crianças, elas podem ser consideradas normais e anormais de acordo com aquilo que nós observamos. Podemos também observar se eles não estão desafiando muito as regras. Então, o que são essas regras? Essas regras são aquilo que a família vai estabelecendo ao longo do tempo. Então, as regras podem ser para uma família uma regra, para outra família outra regra. Isso é normal. Agora, a observação dos pais é que é o mais importante. Então, vamos começar a observar se os nossos filhos questionam, se eles perguntam o porquê das coisas. Vamos começar a observar se as nossas instruções estão sendo condizentes com o comportamento das crianças, porque é fácil nós falarmos para o nosso filho: você vai bater se alguém bater em você. Então, a gente está ensinando algo que, de uma certa forma, o cérebro reptiliano já tem isso como base. Isso já nasceu com a criança. Ele vai bater para se defender. Então, nós não podemos dar as instruções para que eles façam coisas que depois se tornem como fora das regras. Então, vamos começar também a observar se as crianças estão se machucando muito, se elas estão... Se eu tive um tempo, uma época, uma criança que passava comigo, que ela tinha um pouco de aquele vício de se automutilar. Então, quando ela estava nervosa, quando ela estava agitada ou ansiosa, ela se arranhava. E aí, quando ela chegava em casa, isso acontecia muito na escola, porque era uma criança que tinha problemas de relacionamento. Estavam se investigando se essa criança tinha ou não autismo. Então, quando ela chegava em casa, ela passava para a mãe dela que os outros tinham machucado ela, até começarem a observar mais. E um dia a mãe, depois de ter dado uma bronca, ter repreendido, percebeu que ele foi para o quarto dele e ele começou a se automutilar. Então isso
a gente precisa observar se está no comportamento da criança, se não está, o que está envolvido na mentira, o que não está. Então, a observação de nós como pais é primordial, primordial. Então, é importante a gente observar que a parte racional do cérebro da criança, ela ainda está em desenvolvimento em crianças. Com 3 anos, até os 3 anos, ela está no pico. E continua ainda essa fase de desenvolvimento cerebral. Então, essa fase ela é muito movida pelas emoções. E à medida que as crianças vão passando pelas fases, a racionalidade delas melhora e elas também precisam do nosso apoio para controlar as suas emoções. Então, o que é normal e o que é anormal são palavras que nós precisamos ter muito cuidado para instituir em uma criança. O mais importante é nós estarmos abertos a observar. O mais importante é nós estarmos abertos à mudança. O mais importante é nós estarmos em segurança e com muito amor voltado para os nossos filhos.